Bom dia. Então, nós estávamos falando do neurotransmissor serotonina e paramos aqui com relação aos aspectos funcionais. Então, a serotonina ela tem várias funções fisiológicas e comportamentais, sendo que ela é importante, por exemplo, para a regulação do sono, do despertar e para a regulação do humor. Mas ela também, quando presente em grandes quantidades, ela está associada a alterações comportamentais e pode causar alucinações. Também é importante para regular o comportamento alimentar, uma vez que ela atua no hipotálamo em receptores serotoninérgicos, regulando o estado de saciedade do indivíduo. E ela também controla a transmissão sensitiva das vias da dor, tanto a nível de medula quanto cerebral, uma vez que ela impede a propagação da dor, sendo liberadas por vias descendentes inibitórias. Também é um neurotransmissor importante para a regulação da temperatura corporal, regular a pressão sanguínea e para a regulação da função sexual. E aqui nós temos exemplos de medicamentos que atuam nesses receptores serotoninérgicos e também no cotransportador sódio-serotonina, que está envolvido na recaptura pré-sináptica da serotonina. Então, o primeiro exemplo ali é a fluoxetina, que ela atua então no cotransportador sódio-serotonina, inibindo a recaptura da serotonina para o terminal pré-sináptico. Desta forma, ela atua como um antidepressivo e também é utilizado devido a efeito ansiolítico. Nós temos também como exemplo a buspirona, que ela é um agonista parcial de receptor 5-HT1A. Esses medicamentos nós estudaremos posteriormente, aqui eles estão como exemplo. E a buspirona é utilizada devido a efeito ansiolítico. Ela é usada no tratamento do transtorno de ansiedade generalizada. Temos também a dancetrona, que é um antagonista de receptor 5-HT3. Ela é utilizada devido à atuação no bulbo, no tronco cerebral, impedindo a atuação da serotonina nesse receptor. E em função disso, ela tem efeito antiemético. Então, ela impede a produção de náuseas e vômitos devido à atuação excessiva da serotonina. Temos também como exemplo a clozapina. Ela é um antipsicótico. O mecanismo principal de atuação dela é ser antagonista dopaminérgico, atuando no receptor D2, mas ela também atua como antagonista do receptor 5-HT2, auxiliando na eficácia do medicamento e reduzindo efeitos colaterais. Também estudaremos posteriormente. E o último exemplo é a sumatriptana. Ela é um agonista também de um receptor serotoninérgico, que é o 5-HT1, e é um medicamento disponível para o tratamento da enxaqueca. Com relação aos neurônios aminoacidérgicos, eles envolvem os neurônios que liberam os neurotransmissores glutamato, glicina e GABA, os quais acabam atuando como neurotransmissores na maioria das sinapses do sistema nervoso central. GABA entra nessa classificação, embora ele não seja um aminoácido. Mas, como ele é produzido a partir do glutamato, ele acaba entrando nessa classificação de neurônios aminoacidérgicos. Como o GABA não é um aminoácido, ele só está presente nos neurônios GABAérgicos. Já o glutamato e a glicina, eles estão presentes em todas as células, uma vez que eles são aminoácidos e acabam também sendo utilizados como fonte de energia e para síntese proteica, mas também, então, a nível cerebral, eles atuam como neurotransmissores, sendo que o primeiro que nós falaremos é o glutamato. O glutamato é considerado o principal neurotransmissor excitatório cerebral e ele encontra-se amplamente distribuído no sistema nervoso, sendo que ele é sintetizado a partir da glicose, pode ser sintetizado, via degradação dessa glicose e formação de
intermediários do ciclo de Krebs, como, por exemplo, o oxaloacetato. Também pode ser formada a partir da glutamina, no interior, quer dizer, a partir da glutamina que é formada no interior dos astrócitos. E também pode vir da degradação proteica, onde nessa degradação liberamos aminoácidos como o glutamato. O glutamato, após ser liberado na fenda e exercer sua ação, ele tem sua atividade finalizada sob recaptura também. Então, sob a ação também de um cotransportador, que é o cotransportador sódio-glutamato, que está presente tanto no terminal pré-sináptico glutamatérgico, então em neurônio glutamatérgico, né, pré-sináptico, mas que também está presente em astrócitos, que são um tipo de células gliais. E a recaptura do glutamato, tanto por neurônio quanto por astrócito, é extremamente importante para evitar uma excitotoxicidade mediada pelo glutamato. Uma vez que o excesso de glutamato é tóxico, né? Por acabar aumentando demais a concentração celular de cálcio neuronal e devido a ser um principal neurotransmissor excitatório, quando em grande quantidade também pode causar convulsões. A nível neuronal, uma vez ele sendo levado para dentro do terminal pré-sináptico glutamatérgico, depois ele é transportado para dentro das vesículas sinápticas através de um gradiente de prótons, que é um antiportador, que utiliza um antiportador, onde a entrada de glutamato na vesícula está associada à saída de prótons. E aqui nós temos essa representação, então, da finalização da ação do glutamato. Aqui ele sendo recaptado pelo cotransportador para o terminal pré-sináptico glutamatérgico e posteriormente por esse antiportador presente na membrana vesicular, ele sendo levado para dentro da vesícula em troca da saída de prótons, que aqui não está identificada. E aqui mostrando o astrócito, também tendo esse cotransportador e possibilitando a retirada do glutamato da fenda sináptica. O glutamato, após, dentro do astrócito, ele sofre a ação de uma enzima, que é a glutamina sintase, que tem a função de conjugar o glutamato a uma amina, formando a glutamina. O único objetivo disso é simplesmente retirar o glutamato da fenda sináptica. Posteriormente, essa glutamina ela é liberada para o fluido extracelular por transportador específico e novamente por transportador ela é levada agora para dentro do neurônio glutamatérgico. Dentro do neurônio glutamatérgico, a glutamina é desaminada, então ela é removido dela uma amina, sob a ação da glutaminase, e nós temos novamente o glutamato, que é levado para dentro da vesícula sináptica em troca de prótons, finalizando assim a ação do glutamato. Quanto aos receptores de glutamato, nós temos tanto receptores ionotrópicos quanto os receptores metabotrópicos. Os receptores ionotrópicos são os receptores NMDA, o AMPA e o kainato. E eles são classificados pelo seu agonista, ou seja, NMDA, que é o N-metil-D-aspartato, ele só consegue se ligar ao receptor do subtipo NMDA. O AMPA, que é o ácido alfa-amino 3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico, só se liga ao receptor AMPA, e o kainato ao kainato. Porém, estão todos dentro desse grupo porque o glutamato consegue se ligar aos três. E esses três receptores ionotrópicos aí se diferem dos demais receptores ionotrópicos existentes porque eles são formados apenas por 4 subunidades proteicas, enquanto os demais, como eu já falei em sala de aula, eles são formados por 5 subunidades proteicas. E quanto aos receptores metabotrópicos, eles são 8, os bem caracterizados, e são receptores acoplados à proteína G. Então, eles são receptores tipo 2.
Quanto aos receptores NMDA, eles são formados por duas subunidades proteicas, que são classificadas como subunidades NR1 e NR2, onde a combinação dessas subunidades, levando à formação do canal iônico, que será composto por 4 desses dois subtipos, né? Então, posso ter diferentes subtipos de receptores NMDA, uma vez que essas duas subunidades podem se unir de formas diferenciadas, vão formar o receptor NMDA, que é altamente permeável a cátions, onde o principal cátion que é transportado por ele é o cálcio. Só que além do cálcio, nós também temos, através dele, entrada de íons sódio. Só que esse receptor, quando ele está em potencial de repouso, ele tem um magnésio ancorado a ele, bloqueando esse canal iônico. E para que esse canal seja ativado, nós precisamos que o glutamato se ligue ao sítio ativo do receptor e que a glicina se ligue ao sítio modulador. Quando glutamato e glicina se ligaram, a comporta desse canal iônico, que não está aqui representada, se abre. Porém, esses cátions ainda não atravessam a membrana da célula através desse canal iônico, em função do bloqueio exercido pelo magnésio. Para que esses cátions atravessem esse canal iônico, deverá haver uma despolarização da membrana. Por isso, nós dizemos que esses receptores são dependentes de voltagem. E essa despolarização da membrana acontece devido ao glutamato também se ligar principalmente aos receptores AMPA. À medida que eles se ligam aos receptores AMPA, eles se abrem, possibilitando a entrada de sódio através da membrana neuronal. Esse sódio que entra através da membrana neuronal vai despolarizar a membrana, o que vai fazer com que esse magnésio seja retirado desse canal iônico. E à medida que esse magnésio é liberado, isso possibilita que os cátions sejam transportados para o interior do neurônio, gerando esse efeito excitatório, né? Despolarização. Daí nós temos aqui como exemplo os antagonistas competitivos que se ligam, que não está aparecendo, né? Mas que se ligam ao sítio de ligação da glicina, tá? Esses antagonistas de glicina, que se ligam lá no sítio modulador, eles indiretamente impedem a ação do glutamato. Porque, como eu disse para vocês, para esse receptor se abrir, eu preciso tanto da glicina, né, quanto do glutamato. Nós também temos o aminoácido adeserina, que ela é liberada pelos astrócitos e que ela é um agonista de glicina. Então, por ela se ligar ao sítio modulador, onde a glicina se liga no receptor NMDA, ela também potencializa o efeito do glutamato, ou possibilita a ação dele, como a glicina. E por outro lado, nós temos anestésicos, como a cetamina e a fenciclidina, que são classificados como antagonistas de receptores NMDA. Por serem antagonistas de receptor NMDA, eles se ligam ao sítio de ligação do glutamato e, desta forma, impedem a ação do glutamato. E, por outro lado, nós temos a memantina, que ela é utilizada em pacientes com doença de Alzheimer avançada, com o objetivo de impedir a ação excessiva do glutamato no receptor NMDA. Ela é um antagonista de receptor NMDA e ela se ligando então ao sítio ativo onde o glutamato se liga, ela impede que ele se liga e desta forma impede a entrada excessiva de cálcio na célula neuronal, evitando a excitotoxicidade e a morte neuronal, que também está associada ao Alzheimer.